Olá, pessoal. Antes de nós começarmos a falar da EJA, que é a modalidade atual de ensino de jovens e adultos, nós vamos fazer um traçado histórico da experiência do Brasil com os movimentos de alfabetização. Sejam bem-vindos. Então, nosso primeiro contato com a educação é no século XVI, com a chegada dos portugueses ao território que seria denominado Brasil. E junto com os portugueses vêm os jesuítas, que pretendiam catequizar os povos indígenas, que eram nativos do nosso território, e através dessa catequização impor uma dominação cultural também. Então, os povos que eram mais amistosos, que aceitavam esse contato com eles alfabetizavam porque queriam que eles aprendessem a ler e a escrever para poder estudar a Bíblia e se converterem à fé católica. E a educação promovida pelos jesuítas se torna a única educação do então recém-criado Brasil e dura até 1759, quando o Marquês de Pombal, por algumas diferenças ideológicas ali com os jesuítas, ele achava que a religião atrapalhava muito os planos que ele tinha para a colônia, os planos comerciais, os interesses comerciais, ele expulsa os jesuítas do país. E aí o ensino fica atrofiado, porque por mais que o ensino promovido pelos jesuítas fosse tendencioso, né, era a única forma de educação que era oferecida na colônia. E até o Império não se tem grandes mudanças. No século XIX, em 1834, propriamente dito, o ato adicional declara que a educação primária deveria ficar a cargo das províncias, tirando assim a responsabilidade do governo imperial. Então, embora a chegada da família real, do Dom João VI, que depois acabou indo embora, deixou o Dom Pedro, que declarou a independência, tornou o Brasil um império livre de Portugal, não houve grandes mudanças, além de algumas manifestações artísticas e culturais que começaram a ser incentivadas, construção de biblioteca. É lógico que as escolas começam a ser construídas, porque o Brasil deixa então de ser um território de exploração e já passa a ser um território de povoamento, né? As pessoas já tinham constituído famílias, nós tínhamos já cidades, e era óbvio que os nobres e os ricos queriam um lugar para os filhos estudarem, pelo menos até chegar à idade de ir para Portugal. Então, nós tínhamos escola. Mas a alfabetização de jovens e adultos não existia, não se falava nisso. E nem mesmo a proclamação da República, em 1889, trouxe avanços significativos em relação a isso. Educação era para a criança branca, rica, livre, de preferência do sexo masculino. Então, a gente só vai ter realmente uma proposta de mudança no século XX. No início do século XX, a gente tem a Semana de Arte Moderna. O Brasil fervilhava de intelectuais, de educadores preocupados em mudar a situação do Brasil, em artistas que queriam ver um Brasil que progredisse, que erradicasse o analfabetismo, porque a questão do analfabetismo tinha se tornado uma vergonha. Quase 70% da população brasileira era analfabeta. E essas pessoas eram oprimidas, eram pessoas que não tinham chance de crescer, de melhorar as condições de vida que viviam. Porque o analfabetismo, ele incapacita você em várias coisas, né? Ele corta muitas chances que a pessoa pode vir a ter de melhorar suas condições de vida, de crescer culturalmente, socialmente, economicamente. E então, esses grupos, eles se uniam para pedir que o governo fizesse alguma coisa. E assim, os profissionais da educação, por exemplo, eles que viviam essa experiência em sala de aula e que viviam esse problema do analfabetismo tão de perto, eles começaram uma campanha. E até o Cunha fala aqui, ó,
Sob essa perspectiva, mesmo diante desse quadro que salienta um avanço na trajetória da educação brasileira, cumpre-nos assinalar que, devido às escassas oportunidades de acesso à escolarização na infância ou na vida adulta, até 1950, mais da metade da população brasileira era analfabeto, que mantinha excluída a vida política, pois o voto era vedado. Então, a gente tem que lembrar também que analfabetos não podiam sequer votar. E a gente tem, assim, um crescimento na área da educação pública durante as décadas de 1930, 1940 e 1950, porque a educação básica ela ganha um corpo, a educação popular e gratuita ganha amplitude, ganha extensão, são construídas muitas escolas, a educação básica recebe investimento, principalmente durante os governos do Getúlio Vargas, porque como um populista que ele era, ele usava a educação também como propaganda do governo. Mas essa educação ainda não chegou naqueles analfabetos adultos que ainda não tinham um programa próprio para eles. Então, assim, depois de uma ampliação na educação básica, a construção de escolas para as crianças, principalmente escolas de ensino primário, que era do 1º ao 4º ano, a população, principalmente esses intelectuais, profissionais da educação, artistas, começam a pressionar o governo para olhar também para a população adulta e para jovens adultos. Então, na década de 1940, a gente já tem algumas ações mais voltadas para esse público. Em 1947, o governo federal lança a campanha de educação de adolescentes e adultos. O Ministério da Educação estruturou o Serviço de Educação de Adultos. Essas ações, elas são feitas principalmente para atender o apelo da Unesco, que principalmente depois de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, pressionou bastante alguns países que faziam parte da Organização das Nações Unidas a erradicarem o analfabetismo, a promoverem a educação popular para todos, porque as atrocidades do nazismo chocaram de uma tal forma que a ONU e os intelectuais, os educadores, achavam e acham ainda, né, atualmente, que somente através da educação, da instrução e do esclarecimento da população a gente poderia combater ideias como a do nazismo, que se propagaram tão firmemente, em uma extensão tão grande e mataram mais de 6 milhões de pessoas. Então, a única forma de você prevenir essas atrocidades seria através da educação. E nessa época, mais de 50% da população brasileira era analfabeta. Então, foram criadas também a Campanha Nacional de Educação Rural em 1952, a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958. O aprendizado gerado por essas campanhas não foi significativo. O ensino era muito superficial, desorganizado, não tinha um método efetivo, era um pouco precário, até os locais em que eram oferecidos. E os mais preocupados com o quadro de analfabetismo eram os educadores, que começaram a criar, então, seus próprios métodos de alfabetização, porque eles viram que esses programas desenvolvidos pelo governo não estavam sendo eficazes. Do lado aí vocês têm uma imagem, né, da década de 1940, os adultos estudando, e aqui nesse link tem um site, né, que fez uma linha do tempo da educação de jovens e adultos no Brasil, principalmente no século XX. Lá tem muitas fotos interessantes e, se vocês puderem dar uma olhada, é interessante como a gente vê como é a estrutura desses locais. Aqui, nessa sala de aula, por exemplo, provavelmente de uma escola estadual ou municipal, mas existem muitos casos em que foi oferecido de uma maneira bastante precária o ensino. Então, vale a pena ir lá conferir. Bom, entre esses educadores que criavam seus próprios métodos de alfabetização, a gente tem o Paulo Freire, que é o mais famoso. Ainda hoje o método dele é utilizado na EJA, mas dele a gente vai falar em um capítulo próprio, né? Então, além do Paulo Freire, outros intelectuais, estudantes católicos engajados na luta contra o analfabetismo criaram programas de alfabetização. Por exemplo, o Movimento de Educação de Base, criado em 1961 pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, teve ajuda do governo federal.
o Movimento de Cultura Popular do Recife, também em 1961, a campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que a gente traz as fotos aí e um link bastante interessante com muitas fotos, Desarquivando BR, tem o link aí embaixo para vocês. Vejam essas fotos porque são bem interessantes. Essa outra foto aí do DHNet, vocês podem ver também. E Centros Populares de Cultura e órgãos culturais da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, né? Essa campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler foi criada em Natal. E vocês podem notar que ela é um pouco improvisada, a sala de aula, as instalações às vezes são um pouco precárias, porque eram iniciativas de grupos que não tinham ligação com o governo e que tomaram a iniciativa de combater o analfabetismo. Porque essa parcela mais politizada da sociedade começou a se envolver com isso, com esse combate, e aí a gente tem esses programas. Eles até estavam dando certo, principalmente os métodos usados de alfabetização, que eram baseados no Paulo Freire, na metodologia do Paulo Freire. Só que aí, infelizmente, ainda na década de 1960, o Brasil entra num período crítico da sua história, que é o da ditadura militar, e todo e qualquer movimento de alfabetização que levasse à libertação, que levasse à conscientização popular, a uma reflexão crítica, um questionamento ideológico, ele foi duramente abafado, como a gente vai ver a seguir. Bom, então na década de 60, 1960, infelizmente a maioria dessas campanhas de alfabetização elas vão enfraquecer, porque em 1964 nós entramos numa ditadura militar. E eu uso a palavra ditadura, vocês podem ver aí o porquê, porque o significado de ditadura é governo que se utiliza de autoridade para suprimir e restringir os direitos individuais, definido pela soberania do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário, país ou nação em que o governo é exercido dessa forma, sistema antidemocrático em que o chefe de Estado não é escolhido por votações populares. Então, assim, a definição cabe, né, e por isso eu uso essa palavra. A educação, ela, na verdade, ela é um foco do governo militar, porque é uma forma de propaganda do governo, uma forma de você doutrinar as futuras gerações, né, principalmente através da disciplina Educação Moral e Cívica, mas, ao mesmo tempo, teria que ser uma educação bem superficial, porque qualquer educação que promovesse ideias mais populares, libertadoras, ou que gerasse algum tipo de reflexão crítica, era duramente combatido. Então, não interessava ao regime que houvesse oposição ideológica, nenhuma ditadura gosta de oposição. Então, para que não houvesse essa oposição, as pessoas precisariam pensar de acordo com o governo e a educação faria esse papel de criar gerações, né, que apoiassem ideologicamente o governo. Então, isso, muitos movimentos de educação popular acabam reprimidos. O Cunha e Góes, eles afirmam que havia uma forte repressão às chamadas ideias subversivas, com o ideal comunista, entre aspas, né? Porque, na verdade, qualquer ideia que promovesse uma oposição ao que os militares falavam era chamada de subversiva e era chamada de comunista, entre aspas. Então, essa palavra comunista ela passou a ser usada para toda e qualquer oposição ao regime militar. Bom, só que apesar dessa proteção ideológica que o governo precisava promover, ao mesmo tempo ele precisava responder aos órgãos internacionais e cultivar uma boa imagem do Brasil. E o analfabetismo não ajudava a melhorar essa imagem, então ele precisou combater o analfabetismo para se mostrar efetivo e também porque através de uma grande campanha de combate ao analfabetismo, eles poderiam fazer uma propaganda do governo. Então, com essa postura, eles criam o ensino supletivo em 1971. Esse ensino supletivo vai durar até a LDB de 1996, quando a gente tem a promulgação da EJA, né, como modalidade.
da educação básica. E no mesmo ano eles criam o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Esse movimento obviamente fracassou. A gente tem aí uma propaganda, né, pelo amor de Deus, ensine alguém a ler, convocando as pessoas a procurarem uma sala do Mobral e ensinar alguém a ler. Aí o erro já começa aí. Eles não contrataram profissionais da educação para alfabetizar. Eles achavam que a alfabetização poderia ser feita por qualquer pessoa que soubesse ler. Aparentemente é até cativante uma propaganda dessa, eles apelam, né, para a parte emotiva, mas isso é você sucatear a educação, porque com tantos profissionais da educação no Brasil, por que é que você vai pedir que alguém ensine outro? Primeiramente, porque a preocupação com método, com eficácia, não era uma preocupação do governo. Para eles não interessava que a pessoa estudasse para melhorar sua condição de vida, para desenvolver um raciocínio, uma reflexão crítica. Para eles importava que a pessoa soubesse assinar o nome. Isso já bastava. Em segundo lugar, você não vai gastar dinheiro com profissionais que vão, obviamente, cobrar pelo seu valor, né, como profissional, porque afinal de contas estão exercendo uma profissão. Se você pode ali dar um jeito de remediar a situação, né? Então, essa foi uma das causas do fracasso. O despreparo desses monitores que alfabetizavam, eles não tinham qualificação, eles não tinham experiência com alfabetização, porque muitas vezes a experiência supera a qualificação. A pessoa não tem um diploma, mas ela tem uma experiência que lhe garante ali a competência, mas também não havia isso. E eles recebiam um treinamento para alfabetizar, mas era muito superficial, era uma coisa assim, você vai ensinar o ABC, as sílabas e pronto, não tinha nada aprofundado. Eles tinham que seguir o livro o tempo todo, era totalmente mecânico, e esse material didático também não era um material bom, não era um material aprofundado, era também bastante mecânico, era mais uma memorização do que uma alfabetização e não chegava nem perto de ser um letramento, né? Que a gente já aprendeu o que é um letramento. Então, apesar desse entusiasmo que a gente vê na propaganda, apesar de muitas pessoas se engajarem e se comoverem com essa situação, é lógico que o Mobral não tinha como funcionar, porque ele não tinha nenhum respaldo científico, ele não tinha nenhum respaldo teórico e não tinha como dar certo. Não houve investimento na estrutura, não houve investimento no material humano e também não houve grande investimento no material didático. E ele acabou, ele alfabetizou muitas pessoas. Se você for ter como alfabetizar, a pessoa aprender a assinar o nome ou no máximo, decodificar. Mas não se pode dizer que ele promovia um letramento, como ele mesmo dizia que a alfabetização ia ser uma ferramenta de crescimento para a pessoa e etc, e etc. Não cumpriu isso. Então, assim, enquanto o Mobral ali, né, sustentava duras penas, o Brasil foi passando por um período de redemocratização, de abertura política. E na década de 1980 a gente tem aí o fim da ditadura militar e vários setores da sociedade vão sofrer mudanças, inclusive a educação. Isso também graças à Constituição Federal de 1988, que afirma a igualdade de direitos e de acesso à educação básica. O Paulo Freire retoma o seu ativismo, né, e ele se torna secretário da Educação do Estado de São Paulo, e cria um movimento de alfabetização de jovens e adultos chamado MOVA, em 1989. Esse movimento ainda existe, as salas são instaladas em igrejas, creches, associações, qualquer lugar que tivesse a possibilidade de receber uma sala de aula era aproveitado, e o movimento se inicia ali nas periferias, nos lugares onde não haviam escolas ou onde as escolas ficavam muito afastadas das pessoas. E com o objetivo da pessoa não ter que sofrer com transporte, porque imagina, a pessoa trabalha o dia inteiro, depois ainda tem que pegar um transporte público para chegar até a aula.
O Paulo Freire pensou nisso e falou: não, vamos colocar a aula perto das pessoas, né? E ele desenvolveu parcerias com as prefeituras e acabou se espalhando para outros estados, né, da federação. Entre 2000 e 2016, alfabetizou mais de 275 mil pessoas. Tem o apoio do Instituto Paulo Freire, da Federação Única dos Petroleiros, da Petrobras. E aí vocês têm uma fonte, né, um site que detalha mais o projeto Mova Brasil, tem mais dados, tem fotos e tem mais informações sobre esse projeto, que ele foi dando certo e 1996 traz a EJA, né, como a gente vai ver aqui nos nossos estudos, mas isso não significa que o MOVA precisou se desfazer, muito pelo contrário. Através da LDB, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação de 1996, ele toma um novo fôlego e uma nova força. E é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos, nas próximas aulas, como que se forma a educação de jovens e adultos a partir de 1996 com a nova LDB e sendo uma modalidade de ensino da educação básica.